Qual que é o futuro das oficinas mecânicas e centro automotivo no Brasil? Com a mudança do consumidor de carro, né? Como que isso afeta o nosso mercado? Os carros mais tecnológicos, as grandes movimentações das grandes bandeirantes, né? O próprio mercado da reparação está se movimentando. O que isso afeta diretamente o centro automotivo e as oficinas mecânicas? Como a gente pode se preparar para essas mudanças e mudanças que já aconteceram hoje, né? O dono de um carro elétrico, ele espera um novo comportamento de oficina mecânica. É sobre isso que a gente vai falar hoje com o Carlos Alberto da Miscar. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor. Ele já começou lá na Freios Vargas, daí foi mudando a oficina, né? Porque a gente já sabe, né? A cada 2, 3, 5 anos a gente tem que se reinventar. Então ele fez várias dessas transformações e ele tem um olhar muito claro sobre o futuro e sobre o presente, né? Do que está acontecendo. Então eu trouxe o Carlos Alberto hoje aqui para falar sobre isso, sobre o futuro das oficinas e do centro automotivo no Brasil. Vocês sabem, né? Esse é o podcast da Oficina Inteligente, o podcast que a gente fala de dia a dia e de problemas reais de oficina, e a gente traz aqui donos de oficina muitas vezes para falar o que eles estão vivendo e como eles estão se preparando para esse futuro que muitas vezes já aconteceu. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da Oficina Inteligente. É uma grande honra você estar aqui com a gente. Você tem um legado de história na Miscar, né, no setor da reparação. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Se apresenta para o pessoal. Bom, obrigado vocês por me convidarem e abrir um espaço para a gente conversar um pouco sobre o nosso setor, né? Bom, como é que eu posso me apresentar? Eu tenho, você disse 30 anos, é um pouco mais, né? Somando o tempo que eu passei na Freios Vargas, dentro da Vargas Serviços, que já era uma empresa de prestação de serviço, de reparação automotiva, já se vão 38 anos. Fora algumas coisas que eu fiz antes, aí na minha vida, ainda de adolescente e de começo de carreira. Mas dentro do setor, há 36 anos, indo para 38 anos, indo para 39 anos. A gente aprendeu muita coisa nesse tempo, né? E eu espero passar algumas coisas para vocês, ou para os nossos ouvintes e assistentes, o pessoal que está assistindo a gente. O pessoal que está assistindo a gente, desculpe. Então, realmente, tem muita coisa que a gente pode errar, pode acertar, mas eu acredito que a nossa história é mais de acerto do que de erros. Me fala um pouquinho, então, só para o pessoal contextualizar. Você começou na Freios Vargas como mecânico, como técnico, como... Não. Eu trabalhava na Freios Vargas, na corporação maior, na área de marketing. Eu sou formado em marketing. Legal. E publicidade também. Fiz duas faculdades e fui parar dentro de uma oficina mecânica como administrador desse troço, né? Ainda a rede pertencente à Freios Vargas à época, né? Então foi assim que se iniciou lá atrás. Não fui como mecânico, não. Você estava na indústria. Exato. E daí quando eles abriram o projeto Centro Automotivo, daí você... Exato. Foi lá na verdade, já existia esse projeto. Esse projeto foi a indústria a indústria com uma visão excepcional do mercado para dar suporte aos produtos que ela fornecia à montadora. Então ela tinha 2 ou 3 oficinas em São Paulo que davam esse suporte para as montadoras, como garantia, inclusive, como assistência técnica. Era um projeto muito inovador para a época. E eles mantinham esse projeto. E o sucesso era tanto que a gente daí partiu para outras lojas e depois virou uma franquia com aproximadamente 70 lojas pelo Brasil. Aí eu saí da Freios Vargas e aí a história já foi outra, que eu não posso aqui particularizar, porque eu já era um dos franqueados na época. Então, da indústria, você pilotou esse projeto das Freios Vargas Centro Automotivo, né? Isso. E disso você virou um franqueado da... Exatamente. Porque a indústria decidiu, ela decidiu, então, ter franquias e não ter mais lojas próprias. Era uma estratégia deles. E eu acabei saindo, nesse momento, da Freios Vargas para uma franquia própria, para uma oficina própria. E nesse momento, os carros que estavam na garantia na concessionária podia fazer serviço nas Freios Vargas com garantia da montadora? A gente dava toda assistência. Às vezes não podia fazer, às vezes a gente fazia, mas era muito comum, né? Algumas peças que hoje não dão mais problemas, como
a parte hidráulica do carro, que hoje é muito raro dar problema e etc. Então a gente dava todo o suporte às concessionárias. A gente dava todo o suporte às concessionárias. Legal. E daí migrou para outras coisas. Falou, pô, já que a gente faz isso, a gente pode fazer muito mais. E assim se desenvolveu a história da empresa. Não, mas é muito interessante você ver essa. A gente tá falando de mercado, pessoal, né? Então a gente tá falando assim, olha o passado, e a gente olhando o passado, a gente pode um pouco prever ou já tirar aprendizados do que pode acontecer no futuro, ou pode ser reinventado. Né? Exato. Eu lembro que nessa época meu pai tinha. Nessa época da Freios Varga, meu pai tinha 24 oficinas mecânicas próprias, né? E a Freios Varga era um competidor ou era um player do mercado que a gente olhava e falava, nossa, faz só freio e tá tendo bastante sucesso, né? E vocês tinham uma coisa que eu achava muito, na época, né? Muito legal, que parece que comprando uma pastilha, a próxima troca da pastilha era de graça, tinha um... Esse programa, ele existiu logo no começo das lojas que a gente se associou a uma grande seguradora, e a gente tinha esse programa na Varga para o cliente da seguradora. Então era uma espécie de lifetime para os produtos de fricção, ou melhor dizendo, da pastilha de freio. E a gente olhava, como na época era Casa do Escapamento, né? Uhum. A gente olhava esse programa e falava, nossa, isso leva carro, né? Isso tem um apelo de você comprar uma pastilha e a segunda ser de graça, nossa, gigante. Isso trocava muita pastilha, né? Muita. Era uma coisa surreal que acontecia naquela época. E foi um programa desenvolvido entre a marca Varga e a marca da seguradora. E foi um grande sucesso. Foi uma ideia genial, e daí nasceu o programa dessa seguradora, porque era um volume muito grande, as pessoas realmente se interessavam, usava-se produtos de boa qualidade, era feito um bom serviço, e era uma oportunidade, basicamente, de marketing, de você fazer o seu nome, o seu ponto, né? E aí a gente vê hoje, né? Hoje os produtos é um produto para atrair o cliente para dentro da oficina. Né? Sim. Mas com uma entrega real de um produto agregado, né? Sim. Não é uma promoção de alguma coisa, você fala, tá bom, né? Tô te dando Black Friday, né? Você tá vendendo metade pelo dobro, o dobro pela metade, né? E era muito simples de fazer, muito prático de fazer, porque a quantidade e o volume de veículos eram restritos. A gente lidava com 10 tipos de pastilha, atendia 95%. Era uma outra época. Hoje, muito pelo contrário, a gente tem, no Brasil, se eu não me engano, são mais de 250 modelos de veículos à venda no Brasil. Na época, tinham 3, 4 montadoras e vendiam 10, 15 tipos de veículos, sei lá. Era um número 10% do que era hoje. A pastilha da Volks servia para todos os Volks, né? Exatamente. Mas, quase isso, vai. Tô exagerando, mas quase isso. Mas com 2 pastilhas ou 3 modelos, você atendia toda a geração. E isso era muito prático de fazer, e era uma coisa bem... rápida de fazer, e tinha um sucesso absurdo. Fazendo um paralelo já com o presente, né? Então esse é um produto é um produto isca, né? Mas é um produto para atrair cliente na loja. Que hoje eu vejo muitas lojas fazendo isso com pneus, né? Muito para pneu multimarca chinês, né? Exato. Mas para oficina mecânica, qual que é um produto ou um serviço hoje que faz assim, atrai cliente? Tem hoje algum que você usa, ou o mercado é tão diferente que já nem tem mais isso? Olha, hoje seria muito difícil implantar um modelo como esse. Isso teve a sua época, teve o seu sucesso, aliás, diga-se de passagem, um enorme sucesso, e que deu a oportunidade das lojas da seguradora crescerem exponencialmente. Hoje eu acredito que não seria possível fazer um negócio como esse, porque a primeira barricada que eu vejo aí é a quantidade e especificações que existem. Podíamos fazer isso com óleo, mas o óleo tem tantas especificações hoje para cada modelo de carro, para cada modelo de motor. O mesmo carro tem 2 ou 3 tipos de motor, que seria, e até pelo custo, seria uma coisa impensável fazer um projeto como esse. Mesmo que se você fosse uma coisa mais barata, mesmo que fosse uma coisa mais acessível ou mais prática de fazer. Eu acredito que hoje, e vou ressaltar isso várias vezes, o principal
de tudo isso é você fazer um bom atendimento. Você não vê... Como que você... então, existe uma estratégia lá, ok, de esse produto trazer cliente. Sim. Hoje não dá para fazer com nenhum outro produto, mas o que atrai um cliente para a oficina hoje? Como você fala assim, eu preciso trazer um volume de cliente? O que você vê no mercado ou o que você faz lá que atrai cliente hoje? Olha, inegavelmente, a gente está partindo para um novo tipo de cliente. Tá. O meu cliente de 30 anos atrás, ele já tá andando de Uber, ele já está andando de táxi, ele já está não andando mais. Bom, enfim, o cliente novo, o cliente atual, novo, é uma outra geração, né? E eu acredito que hoje o que traz para dentro de uma loja é um serviço de troca de identidade ou troca de mensagens através das redes, né? Eu acho que o principal é você se informar tudo que você faz e da forma como você faz. E depois, quando o cliente for sua loja, você garantir que aquilo que você falou é verdadeiro. Entendi. Então, eu acho que, inegavelmente, hoje, a informática, digo, todo o sistema de comunicação atual que estão nas redes, eu acredito que esse é o grande a grande estrutura que a gente tem para trazer clientes para dentro da loja. Muito legal. Antes a gente falava muito de promoção, produto competitivo para trazer carro. Hoje você está falando assim, então, qualidade, atendimento, uma marca forte, o cliente está olhando esses valores, é isso que está trazendo o cliente, não é mais uma promoção. Exato. Né? Eu acredito fielmente nisso e eu também acredito que toda a estrutura do mercado mudou. Tudo mudou. Nesses últimos 10, 15 anos, as mudanças foram muito drásticas. E a gente tem que se adaptar a isso. Não tem outra forma. Nós temos hoje um cliente extremamente antenado a qualquer coisa que você fale para ele. Olha, esse produto é bom, ele pega o celular e já consulta se o produto é bom mesmo, qual é a característica do produto, preços, aonde estão sendo vendido, a que preço está sendo vendido. Então, isso são coisas absolutamente importantes para o nosso negócio. Eu acho que você fazer simplesmente uma promoção, isso foi práticas dos anos 90, do início dos anos 2000, e com empresas que hoje nem existem mais. Ou pelo menos no meu mercado aqui em São Paulo, não existem mais. Compre e pague mais barato que o custo, esse tipo de coisa. Eu acho que o cliente não tem mais essa percepção, ou ele não aceita mais esse tipo de coisa, né? Porque ele sabe que por trás tem outras coisas. Então isso era comum nos anos 90, nos anos 2000, e hoje não cola mais, né? Ele já sabe que tem não tem almoço grátis, né? Então, que tem alguma coisa por trás ali, né, do preço, né? Exato, por causa de todo o sistema de informação que você tem hoje. Um celular hoje, em poucos segundos, você sabe se o cara, a informação que a pessoa está recebendo é verdadeira ou não. Partindo desse olhar, né, que centros automotivos faziam muita promoção para trazer cliente, né? Sempre. Era o modus operandi, né? Centro automotivo, né? Sim. Ou promoção de pastilha de disco, de instalação, né? Instalação era até grátis, né? A gente vendia peça com instalação grátis, né? Pois é. Isso transformou o mercado, né? Então, nessa posição, como que você teve centro automotivo? Porque a Vargas era centro automotivo. Sim. Né? E hoje você posiciona como oficina mecânica. Exato. Eu concordo com você e digo mais. É óbvio que você precisa ter o seu sistema de marketing funcionando em todas as pontas, inclusive com promoções e alguns produtos que você entende que são fundamentais no seu negócio, né? Existem produtos, o próprio pneu ele é balizado no mercado por preço. Sim. O pneu hoje, disparado, é o item mais procurado dentro do sistema de informação. Se você for ranquear, o segundo colocado está muito longe. Quem vai procurar preço, quem vai procurar produto, o pneu é disparado em todas as redes, o mais procurado. Então, esse é um produto que basicamente você tem que ter qualidade, preço e localização.
ou a estrutura de entrega do produto, quando eu Tá. falo localização, perto do cliente, ou facilidade de entrega. Então, o pneu hoje, ele é um produto que não pode ser dissociado do preço. Não Tá. pode, né? Ele tem que ser... Então, faz parte do comércio ter uma estrutura ou ter uma política para esse produto. Tá. Então, centro automotivo que tem loja de pneu, o preço do pneu é um fator primordial. E você falou uma outra coisa também que eu escutei de alguns dos nossos clientes, que é loja de pneu, que é o fator ponto, né? Porque mesmo que ele quer um preço competitivo, ele não quer andar 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Exato. Ele quer estar em um lugar que ele fala, aqui é seguro, aqui tá em uma região, tá numa avenida, ele não tá no meio do bairro, né? Eu digo mais, eu digo um pouco mais do que isso. Você não precisa estar no melhor ponto do bairro. Você tem que estar bem localizado. Tá. Hoje a internet soluciona qualquer problema. Esses aplicativos de movimentação pela cidade resolvem todo o problema. Você tem que estar perto. Você tem que estar perto do seu cliente. Você tem que estar bem localizado. Se é na avenida principal ou na avenida secundária, hoje eu entendo que não faz mais diferença. O que você tem que estar é perto do seu cliente. Você acabou de dizer, o cara não quer andar num trânsito maluco que nem o nosso aqui, 10 quilômetros. Isso significa, em outras cidades, andar 50 quilômetros. Sim. Então, às vezes o preço, a qualidade e a prestação de serviço transpõem essa dificuldade, passa por cima dessa dificuldade, mas você não pode deixar de estar bem localizado. E você tem propriedade para falar, porque eu não falei, mas você tem uma loja de pneus Continental. Tenho. E você tem uma oficina mecânica Miscar. Né? Miscar. As duas é Miscar, né? Mas... As duas são Miscar. É uma característica que a gente tem, porque a gente usa a mesma estrutura para as duas. Elas são interligadas, mas são, por incrível que pareça, são endereços diferentes e ruas diferentes, mas se conectam pelos fundos. E elas têm usam a mesma estrutura. Então a gente tem uma loja de pneu da Continental e temos uma loja que eu denomino hoje como oficina mecânica. Nós saímos da parte, nós não nos denominamos mais centro automotivo, isso acabou para a gente. E a gente essa oficina é a da Miscar, usamos a partir da saída da seguradora, a gente usa a marca própria. E fala por que você saiu, né? Então acho que o pessoal já entendeu um pouquinho, mas fala um pouquinho mais, né? Por que você saiu de centro automotivo e tá olhando agora, falando, agora eu sou uma oficina mecânica. Me fala um pouco dessa tomada de decisão. O que você viu no mercado para tomar uma decisão porque não é só uma palavra, né? Não sou uma centro automotivo, sou uma oficina mecânica. Existe toda uma mudança por trás. Sim, claro. Me fala um pouco dessa... Enorme mudança, enorme. E a gente tinha uma preocupação enorme. Primeiro, a preocupação de sair, né? Pô, tantos anos trabalhando com a seguradora, uma excelente empresa, uma empresa que nos passava bastante informação, que nós tínhamos informação de mercado, informação de movimentação, estatísticas. Isso era muito importante para o nosso negócio. E continua sendo com outras marcas, mas é muito importante isso para a gente. A nossa saída básica foi por uma questão estratégica, né? Por não concordar com o processo que a coisa tomava. Acabei de dizer aqui, o importante não é a promoção, ou estar em primeiro lugar. O importante é o atendimento, é a dedicação que você tem ao seu cliente, é as coisas que você pode fazer pelo seu cliente. E a gente, então, no começo desse ano, já vai fazer quase um ano que a gente saiu, 10, 11 meses, por aí, e a gente entendeu que o nosso processo não deveria ser mais centro automotivo. Nós não somos um centro automotivo, nós somos uma oficina mecânica. Mas por que você está falando isso, Carlos? Você vai perguntar. E eu vou te responder. Simples, é só olhar as vendas de carro. As vendas de carro hoje, um pouco mais de 50% dos automóveis são vendidos para locadoras e empresas ligadas ao transporte pessoal, mas por empresas. Sim. São ligadas a sistemas de transportes que não é mais o cliente pessoa física. Sim. São pessoas jurídicas. 50% ou mais dos carros vendidos no Brasil. É óbvio que você tem que se posicionar para um nicho de mercado que você entende que seja rentável para o seu negócio. E é isso que a gente procurou. E eu digo para você que a gente acertou na escolha, né? E como centro automotivo,
tradicionalmente, ciência automotivo, a característica é um carro que entra e sai no mesmo dia, né? Normalmente faz só o undercar, né? Faz só a parte de baixo. Isso, e sai no mesmo dia. E sai no mesmo dia, não põe a mão em motor. Não. Injeção eletrônica, pouco de injeção eletrônica, né? E você característica, a Miscar era isso antes. Sim. E daí você falou, esse mercado mudou, não faz mais sentido esse mercado de centro automotivo, de serviço rápido? Volto ao número de carros que eu falei, né? Tá, onde que se liga essas duas coisas, né? Isso, porque o mercado do cliente, o usuário do carro, ele está diminuindo. Ah, sim. Ele está diminuindo. A pessoa, metade do carro tá na mão da pessoa física, metade na pessoa jurídica. Exatamente. E a pessoa jurídica não tem o mesmo comportamento quando ele vai numa oficina. E pior do que isso, a pessoa jurídica, vamos falar o caso das locadoras, elas judiam muito do nosso negócio. Sim. É na questão, eu estou falando especificamente de preço. E muitas já compram direto de onde eu compro, do meu fornecedor, do meu distribuidor, do meu fabricante, pelo volume que eles criaram. Eles determinam o preço de mão de obra, determinam o preço de peças, e isso eu acho que não cabe para uma oficina que tem um bom ponto comercial, que tem custos operacionais mais altos, que preserva a qualidade, e isso com salários um pouco acima do mercado, com um aluguel ou um custo de locação, inclui aí os impostos, e isso não tem como pagar, não tem como se você trabalhar para a locadora. E a locadora é bem estável. Eu já trabalhei com locadora. Hoje eu não atendo nenhuma locadora. Tá. Nenhuma locadora. Eu não gosto de locadora? Claro que eu gosto de locadora. A gente aluga carro quando a gente vai viajar, né? Eu adoro a locadora. Seria um fornecedor da locadora? Com absoluta certeza. Mas com uma outra condição comercial. A condição que nós entendemos hoje o que é uma qualidade, o que é um produto de boa qualidade, o que é uma mão de obra de boa qualidade. E as locadoras também estão abrindo agora, algumas estão abrindo a própria oficina, né, para esses serviços rápidos de centro automotivo, né? Já abriram. Já abriram e estão expandindo, né? Eu perdi funcionários para empresas, para locadoras que têm a oficina própria. Porque tecnicamente, daí eu posso estar sendo leviano, tecnicamente para trocar uma pastilha, um disco, trocar um óleo, tecnicamente não é tão difícil. Elas conseguem fazer, né? Com altos volumes, com baixo custo. Exato. Mas os serviços técnicos de oficina mecânica já não dá, né? Eu sempre falo alguma coisa para os clientes que me perguntam. Olha, tem um carro da locadora à venda ali, que tá um preço bom e tal. Eu falo assim, não compra um carro da locadora. Porque eu já tive experiências com carro de locadora, de alugar o carro e ficar no meio da rua. Porque a manutenção, ela tá mais preocupada na rapidez e no custo do que propriamente na qualidade, preservando, por exemplo, a segurança de quem está dentro do carro. É uma crítica? Sim, é uma crítica. É uma crítica porque eu tenho muito tempo de mercado, já vi muita coisa acontecer, e eu posso te falar que realmente não é o meu perfil de trabalho. Não é o perfil da minha empresa de trabalho. E eu não nesse momento, eu não trabalharia com uma locadora, mesmo porque eu já trabalhei e não foi nada bom. Se alguém for trabalhar, o olhar então... Então, centro automotivo que tem alto fluxo, metade está na mão da locadora, que não faz sentido mais, né? E a mão de obra não é tão valorizada porque é um serviço menos técnico, né? Esse é o grande problema. A mão de obra vai ser mais barata. César, esse é o grande problema. Daí você tem menos margem. A minha mão de obra, o meu trabalho é totalmente desvalorizado. E eu acho que eu não tenho lá um bom funcionário, um bom técnico, uma boa pessoa preparada, salários dentro do mercado ou um pouquinho acima, se possível, benefícios como uma assistência técnica, assistências de saúde, seguro saúde, seguro odontológico. Se eu quero ter uma equipe boa, eu preciso ter boas coisas para essa minha equipe. Eu quero continuar fazendo isso. Sempre fiz e vou continuar fazendo, dando toda assistência ao meu funcionário. A gente aqui, um pouquinho antes aqui da nossa entrada, a sua assistente falou, olha, adorei o seu refeitório. Um bom refeitório, com bons equipamentos. Tudo isso faz parte do meu negócio. E a seguradora não está disposta a pagar por isso. Isso. É isso. De repente, se alguém, talvez num olhar seria, vai trabalhar com pessoa jurídica,
o ponto não é nada importante, tem que ser um ponto bem mais competitivo, Sim. em algum lugar mais afastado do grande centro, né? Ou do bairro, porque isso não faz diferença, com um custo bem reduzido, com a mão de obra não precisa ser um cara que mexe que tem todas as qualificações de técnica de gestão, então vamos fazer só o básico bem feito, com a mão de obra mais em conta, daí você tem um esforço técnico menor, daí talvez a conta feche. Mas não dá para misturar, não dá para misturar os dois, né? Querer uma oficina mecânica de excelência, super técnica, super tecnológica, em um ponto comercial legal, atendendo pessoa jurídica. Tem que ser moldado todo o negócio, então, para pessoa jurídica. Daí, Exato. Daí talvez faça sentido. Exato. Exato. A gente pode simplificar isso da seguinte forma. Um Gol não é um Porsche. Ótimo. Um Porsche é um Porsche, um Gol é um Gol da Volkswagen. Pronto. Você vai pagar N vezes mais um Porsche? Você vai ter o benefício de um Porsche. Ou você vai pagar bem melhor, você vai ter um benefício de um Gol, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. Então, quer dizer, o que nós estamos falando? Você não consegue, no mercado, fazer as duas coisas. Perfeito. Ter baixo custo sem ter alto custo com preço baixo. Foi isso que a gente movimentou na empresa. Interessante. A gente não tem mais nenhum tipo a gente tem a nossa pessoa jurídica, claro que nós temos. Grandes empresas que fazem o serviço conosco, mas são empresas de outro tipo, não são locadoras. O frotista, é a empresa que tem uma pequena frota, né? Uma pequena frota, diretoria, etc. Então é uma questão de posicionamento. Eu acho muito claro isso. Assim como também a oficina mecânica não consegue ter uma agilidade numa troca de óleo, filtro de uma super troca de óleo, que ele já tem 1000... consegue ter a mesma qualidade e preço, mas velocidade não, né? Porque a gente tem que comprar do distribuidor e entregar, né? Vamos falar um pouco sobre uma troca de óleo. Mas a troca de óleo é uma coisa simples? Ela foi simples. Hoje ela não é mais simples. Os motores de uma mesma montadora têm especificações muito diferentes. Tem uma especificação extremamente diferente. Cada carro é um carro. Um fluido de freio. Sim, um fluido de freio. O fluido de freio, ele caminhou para um lado muito técnico. Você tem que ter um bom fluido de freio. Não é qualquer fluido de freio. Hoje os carros têm ABS, tem fluido de freios especificamente para carros equipados com outros tipos de freio. Quer dizer, o próprio fluido de freio, que era uma coisa... Tinha dois? Tinha dois, o 3 e o 4. Só. Né? Mas aí veio o 5, mas agora veio o 5 com outras especificações, dependendo do carro que... Então, uma coisa muito simples, que ainda muita gente faz como se fazia 10, 15 anos atrás. Então, essas especificações, a montadora não aguenta um negócio desse. Desculpe, a locadora não aguenta um negócio desse. Sim. Se você falar assim, olha, aqui tem um fluido de freio que custa o dobro do outro, porque a gente... não, que isso, tal, não sei o quê. Então, isso não cabe mais na minha modo de ver. Eu estou voltado à qualidade do negócio. E o meu cliente volta pela minha qualidade do negócio. Legal. Mesmo para o cliente final, quando a gente está falando agora de modelos de negócio, né? Sim. Centro automotivo tem um modelo, oficina mecânica tem outro modelo, Sim. né? Centro automotivo tem outro, e troca de óleo tem outro, né? Mas olhando para o cliente final, o nível de experiência também do cliente final de uma super troca de óleo numa oficina mecânica e no centro automotivo são diferentes, né? Num ele vai sair em meia hora, 1 hora, na oficina mecânica, no centro automotivo no dia, oficina mecânica talvez fique pro dia seguinte, dependendo do tipo de serviço, e hoje, oficina mecânica, as que tá tendo bastante sucesso, tô vendo bastante agendamento, né? Isso. Vem na hora certa, eu vou te prestar todo o atendimento, o seu caso é mais complexo, não vou só trocar o seu freio, eu preciso fazer todo o diagnóstico. Então, olhando para modelos de negócio, para o consumidor final, porque para a pessoa jurídica acho que a gente já deixou bem claro, eu acho que é bem interessante a sua visão. Por isso que eu quis bater um papo contigo, né? Claro. Porque você já teve centro automotivo, migrou para oficina mecânica, tem uma loja de pneu, então... Ainda tem a loja de pneu. Tem a loja de pneu, e tem 30 anos de experiência que o mercado é cíclico, né? Sim. Então, de repente, a gente tá vendo aí, fazendo um parênteses, né? Uma De Pascoal agora, né? Com a Stellantis e vindo pro mercado de novo da reparação, né? Sim. Né? Então, olha o mercado de novo, né? O que a Varga começou lá fazendo serviço técnico para concessionária, agora a própria de novo volta, né? Então, de forma diferente, mas o mercado é cíclico, né? Sim. Olhando para modelos de negócio,
Oficina mecânica, o principal ativo de uma oficina mecânica, no seu ver, atendimento de qualidade, que prometeu cumpre, e nas mídias sociais, se transparecer bom atendimento. Sim. Um serviço técnico de qualidade, mesmo pro golzinho. Mesmo pro golzinho. Mesmo pro Carro popular. um Monza 94. 94. Clube. Olha, sim, a minha aposta, e até aqui a gente não teve nenhum dissabor com isso, a gente só teve evolução, e a nossa evolução esse ano principalmente é muito em relação ao nosso crescimento esse ano, se deve muito ao posicionamento que a empresa teve de sair de um centro automotivo para uma oficina. E isso está intimamente ligado a algum assunto que em qualquer momento a gente vai falar aqui. Fica à vontade, pode puxar. Que a gente está muito focado em mão de obra. A mão de obra tem que ser extremamente especializada, mesmo que for fazer a troca de óleo de um golzinho. Tem que ser especializado, tem que ser um cara que use a ferramenta correta, o produto correto e o serviço propriamente dito correto, independente de qualquer coisa. A história nos mostra que não tem outra saída. O cliente quer segurança, o cliente ele está disposto a ir na sua loja, a ser o seu cliente, a partir do momento que você faz todo o processo correto. Um bom atendimento, um bom serviço e um bom, vamos chamar, não de pós-venda, mas uma boa assistência durante a vida desse automóvel. Ou enquanto o cliente for nosso cliente, pode ser com um ou com outro automóvel, não tem problema nenhum. E nessa mudança de centro automotivo para a oficina mecânica, você deve ter tido um investimento grande de equipamento, de desenvolvimento de pessoas. Na verdade, a gente já vinha fazendo essa evolução. Não foi assim num mês. Não. Hoje a gente não é mais. A gente vinha já com um processo já bem adiantado de equipamentos e formação. Aqui eu quero dizer uma coisa super importante para a gente, que é a nossa empresa, ela sempre investiu em treinamento e capacitação do pessoal. Eu tenho pessoas, por exemplo, formados pelo Senai, em pós-graduação em carros elétricos e híbridos. Eu já tenho essa pessoa. Apesar de atender muitos poucos carros híbridos, a gente já tem uma pessoa pós-graduada. É um curso de 2 anos do Senai, e ele já concluiu esse processo, então me dá toda a segurança de eu atender esse tipo de automóvel, né? Então, esse tipo de investimento, ele passa até de um investimento de um equipamento. Tá. Ele passa o valor do equipamento, de um curso desse, ele transpassa muitos equipamentos. Mas isso eu não deixo de ter. Equipamentos de ponta, todos os rasters. Por exemplo, eu só fui formado numa empresa de freio, né? Então, as nossas lojas têm tanto a retífica da parte, a retífica do disco eu tenho ele local e tenho ele fora. Eu tenho os 2 tipos de máquina. Dependendo do automóvel, eu uso um equipamento caro hoje, por ser uma retífica, né? É um equipamento caro e tem que saber operar a retífica no local. E faz mais sentido a retífica do que trocar de vez em quando? Ou é especificação técnica? O que é? Sim, a resposta é técnica. A resposta é técnica. A resposta é técnica. Se o disco de freio ainda permite, dentro da tolerância mínima de espessura, é uma retífica. Se ele não permite, é uma troca. Depende qual... todo disco de freio está escrito lá o mínimo e o máximo que ele tem que operar. E é uma vantagem para o cliente em relação a custo? Absolutamente, claro. É para isso, claro. Para entregar para o cliente um menor custo. Um menor custo e um melhor serviço. Ele não precisa trocar o disco agora. Principalmente, talvez, perguntas de leigo aí, eu não sei. Principalmente para carros premiums, que esse disco é muito caro. Muito caro. Os discos chegam a custar 10 vezes mais do que um serviço de troca de uma retífica. Uma retífica, desculpe. Então, talvez com o carro popular, a troca seja até vantajosa. Não faça tanta diferença. Alguns carros, sim. A mão de obra talvez seja mais cara que a troca do disco. Exato, mas houve uma evolução muito grande pós-pandemia dos preços das peças. Então, isso tem que ser avaliado. E também é ofertado ao cliente isso. Olha, você prefere a retífica, que custa 10, ou você prefere... a troca do disco que custa 12. Isso pode se deixar, mas eu tenho a opção. E isso é muito importante para o cliente se sentir absolutamente à vontade. Existem pastilhas de freio, ainda falando de freio,
que custam R$ 500 e a mesma pastilha custa R$ 200. Eu deixo a opção para o cliente, né? Mesmo porque a gente mantém estoque desses produtos da curva A e B, eu mantenho estoque. Então eu sempre tenho as opções do cliente poder optar. E a gente informa quais são os custos e benefícios. Exato. Falando de pastilha, eu lembro muito bem. Quando eu conseguia comprar um carro zero, né? Ou um carro que eu comprava lá com 2 anos de uso, daqui a pouco eu ia trocar a pastilha, né? Daí eu tinha a percepção que sempre o freio ficava pior do que o zero. Eu falei, nossa, toda vez que eu saio do freio original para um freio feito no centro automotivo, né? E centro automotivo meu mesmo, eu tive centro automotivo durante 3 anos, né? O freio não era igual, né? Daí eu fui conversar com o engenheiro da GM, ele falou, por quê? A pastilha que sai na GM é uma pastilha de R$ 500 e você está colocando uma pastilha de 200. Não vai ser igual. Exato. Hoje, por sorte, nós temos muitas opções até de produtos importados, que eu reputo, e nos meus carros particulares, eu uso as principais do mercado, não brasileiro, mercado mundial. Tá. Existem pastilhas absolutamente iguais ou melhores que as originais, né? De tão eficiente. Nós, brasileiros, a gente opta pelo produto de maior durabilidade. Ah, tá. Sim, isso é estatístico. Nós optamos por durabilidade. Eu, particularmente, opto pela segurança. Quer dizer, o freio tem que parar. E nem sempre é a pastilha que mais dura, mas a pastilha mais eficiente para o mercado. Para o automóvel, para você parar, né? Eu vinha vindo para cá, eu vim pelo Rodoanel e estava numa velocidade boa. E de repente parou por causa de um acidente. Quer dizer, o meu carro, ele parou mesmo. Ele parou com muita folga. Aconteceu hoje. Se fosse uma pastilha que fosse a pastilha mais em conta, talvez ele não tivesse a mesma eficiência de frenagem. Não, e é interessante isso, você falou assim, você oferta para o cliente as duas opções, então. Não é assim, na sua linha lá de orçamento, não tem assim, pastilha do freio. Vai ser sempre 2 opções. Sempre, ou mais. Ou mais. Depende do automóvel. Hoje estamos dando exemplo de freio, né? Mas pode ser de outras coisas, de amortecedor, de... Óleo eu não abro muito mão, porque o óleo tem uma especificação do automóvel. A montadora tem lá hoje... Não adianta ter aquelas 4 letrinhas ali, aqueles 2 números e uma letra. Não adianta mais. Hoje você tem que olhar além da especificação. E todos os óleos têm uma especificação que é uma página. Qual o melhor óleo para um Porsche? Qual o melhor óleo para um Fusca? Hoje você tem essa possibilidade. E é nisso que eu aposto. Fazer a coisa correta para o meu cliente. Entendi. Muito bacana isso. Muito, muito claro agora qual que é a diferença, né? Porque a sua aposta de oficina mecânica, né? Porque é tão técnico que tem que ser muito minucioso, leva tempo, isso leva uma qualidade, leva um perfil técnico profissional tão elevado que a gente não vai conseguir fazer isso com tanta agilidade, né? E com uma mão de obra competitiva a baixo custo, né? Exato. Nós temos a nossa... voltando ao óleo. O óleo hoje tem... antigamente você tinha 3 modelos de óleo. Sim. Hoje eu devo ter na loja 30 modelos de óleo. Porque é a especificação da montadora. E eu não abro mão disso. Os carros, mas o meu carro durou só 120 mil quilômetros e fundiu o motor. É óbvio, depende do óleo que você usou, vai fundir mesmo. O motor não tem mais margem, né, para erro, né? Não tem. Antes tinha mais margem, você fazia 2, 3, abaixava 3 vezes o cabeçote, tinha mais folga. Hoje não tem folga, né? As especificações dos motores hoje são muito justas. Motores de 4 cilindros têm uma performance impressionante. Muito. Motores de 3 cilindros têm performance impressionante. E você acha que isso não gera desgaste interno? Isso gera uma temperatura enorme dentro de um motor pequeno. Tem que ser dissipado. Quer dizer, não adianta você pôr qualquer coisa. Então, a gente não coloca qualquer coisa. Interessante. Qualificação técnica. Você falou que já está se preparando, já está preparado para o carro elétrico. Uhum. Se a hora que o mercado chegar, ou já tem carro, né? Já tem bastante carro elétrico, né? Pelo menos na Grande São Paulo, onde você tem oficina, né? Uhum. Já tem bastante carro elétrico. Daqui a pouco vai a manutenção, você já tá com o carro, com a pessoa lá. Olha, vamos começar pelo carro híbrido, que é uma coisa que eu acho que é mais
mais factível isso para o Brasil, né? Nós estamos nos preparando, eu queria corrigir, estamos preparados em algumas coisas e estamos nos preparando para outras. O carro híbrido eu já atendo normalmente, porque ele tem um motor a combustão, ele tem freio, ele tem pneu, tudo isso a gente já atende, a gente só precisa ter os cuidados técnicos para mexer nesse carro. As normas técnicas ainda não estão definidas, e a gente já está cheio desses carros por aí. Carros elétricos, então uma briga enorme, como vai ser um carro elétrico na garagem de um prédio, por exemplo, não existe uma norma técnica. Os carros elétricos comprovadamente têm acidentes com incêndio. Então, esse tipo de equipamento nós estamos nos adaptando, nós não estamos prontos ainda, mas para o atendimento para o carro híbrido, a gente tem a técnica para o carro elétrico também, só que nos falta ainda um pouco de equipamento, né? Entendi. A gente optou em investir em outros equipamentos, que nós estamos agora, nesse momento, estamos negociando, por exemplo, o ADAS, que é um equipamento muito caro, extremamente caro, do que no carro híbrido elétrico, que vai ficar para uma segunda fase. Mas um ADAS hoje... Qualquer carro de 100 mil reais tem ADAS. Ou menos. Então, um equipamento desse é muito caro. Hoje a gente terceiriza o serviço de ADAS. Tem empresas que vêm à nossa loja trabalhar. A gente não tira o carro de dentro, eles têm que vir para nos... Mas qualquer mexida que você faz no carro, você tem que adaptar ele, né? Você tem que voltar ele. E tem sem sentido porque o carro, igual você falou, escolha como empresário, né? Eu vou pro carro elétrico ou vou para uma tecnologia que já tem um volume de carro na rua absurda, né? Claro. E com um nível tecnológico, talvez, é mais rápido de você treinar a pessoa num ADAS, comprar o equipamento, do que 100% carro elétrico. Você vai ter que esperar uma vaga gigante lá, né? Com espaçamento, né? Normas do bombeiro, por exemplo. Modificações estruturais na loja para atender um carro elétrico, horas dele parado para ele ser mexido, né? Ele tem que ser preparado para ser mexido. Então, essa fase, eu diria que a gente ainda está na fase de estudo de como nós vamos fazer isso. O híbrido é muito mais fácil de trabalhar. O híbrido é um carro, vamos dizer assim, que já existe todo o processo. E você leva em consideração, então, para a tomada de decisões como empresário do setor? Então, você fala, fiz uma movimentação de centro automotivo para oficina mecânica. Então, me fala um pouco das preparações que você fez, para mim entender um pouco do seu olhar, negócio. Você já falou várias, né? Mas você falou duas, né? Comecei a comprar os equipamentos devagar e comecei a capacitar mais meu time. Sim. Teve outros olhares? Sim, um olhar muito, muito importante, que é a própria equipe. Porque nós estávamos voltados ao que você comentou no início. Olha, o centro automotivo fez hoje, entrega hoje. A gente não tem mais essa preocupação. A nossa preocupação é outra. A nossa preocupação é entregar o melhor serviço e, na verdade, César, tudo começa com um bom diagnóstico. O melhor da história é fazer um bom diagnóstico. Então, nós temos hoje a preocupação de fazer um bom diagnóstico e falar de A a Z o que a gente pode e o que a gente deve fazer no automóvel do cliente. Entendi. Então, nesse aspecto, essa eu acho que a principal mudança é a equipe. Gente, Entendi. Olha, hoje nós temos espaço, as nossas lojas elas têm bons espaços, nós temos só que tratar a consciência do cliente. Veja, e é incrível, porque se você fala que vai fazer um serviço assim, assim, assado, a boa informação técnica deixa o cliente muito mais tranquilo. Legal. E o carro não precisa ser entregue hoje. O carro pode ser entregue amanhã ou depois de amanhã. Não tem essa necessidade. Desde que você faça a coisa correta. Então, essa eu acho que é a principal mudança, além dos equipamentos, além de toda a estrutura de treinamento, etc. E a implementação de outros produtos que a gente vem fazendo há muitos anos, né? Por exemplo, o câmbio, que a gente não fazia. Nossa, mas são coisas... altamente técnicas. Sim. Altamente técnicas. A gente começou lá atrás, com a troca do óleo de câmbio. Aprender a trocar o óleo de câmbio. Aprender a trocar óleo de câmbio é muito diferente do que trocar óleo de motor. Você precisa de outros equipamentos os melhores do mercado, que precisam de treinamento, e isso tudo é muito caro
para uma oficina mecânica, do tamanho de uma oficina E mecânica. parece que para câmbio automático, até quando não se trocar, né? Quando não se arriscar a colocar, a fazer trocar e ficar com a bucha, né? Perfeitamente. Que é o diagnóstico, de novo, né? Exato. O diagnóstico é a parte mais importante. Você vai se meter num câmbio todo que já mexido, já trabalhado, já feito manutenção em outros lugares, naturalmente você vai ter problema. E a gente tem problema e a gente fala para o cliente o que vai acontecer. Olha, você ia gastar se você for mexer nesse câmbio, você vai gastar 10. Então, quer dizer, o mais importante é usar o atendimento como forma de garantir um bom serviço. Nessa preparação, eu venho escutando de algumas oficinas que eles estão colocando o melhor técnico no diagnóstico. Porque é o que você falou, né? A chave ali. Lá também é mais ou menos isso? Perfeitamente. Porque o tempo que você vai fazer um diagnóstico correto vai economizar o dobro, o triplo de tempo lá, procurando... E outra, você vai acertar no serviço, né? Aí depende do técnico, um bom técnico e bons equipamentos. E uma boa equipe de gerência para acordar sobre o diagnóstico e conversar diretamente com o cliente. A maioria dos casos é muito mais simples, muito mais rápido, mas existem casos mais complexos que esse mecânico, que eu acho que esse técnico, vamos chamar assim, ele tem que ser o melhor do seu negócio, tem que ser o diagnóstico. Na parte de preparação da oficina, sua oficina é uma oficina bonita, organizada, e nessa valorização da mão de obra, eu acho que o aspecto visual o cliente deve contar muito. Não só o visual, nós temos lá uma série de elevadores, que ainda aqueles elevadores antigos, com aquela parte de baixo, né, que o carro passa e dá aquele tranquinho e tal. Sim, que só que o cliente não pode estacionar, que o técnico tem que colocar na vaga. Continua assim, mas hoje a gente já usa todos os equipamentos, todos modernos, não tenho mais esse tipo de elevador. Tá. Todos os meus elevadores são de 4.500 quilos, por causa de todos eles, não tenho mais aquele elevador. Não precisa ficar manobrando, né? Não tem. E a condição, o trabalho embaixo desse elevador ele é muito mais econômico. Então, nós trocamos todos os elevadores, todos. Caramba. Nessa unidade, uma unidade nossa, nós temos, são 13 elevadores. Nós trocamos todos os elevadores. Então, foi uma troca, não, vamos ter que trocar. Os carros, qualquer carro blindado hoje pesa 2.000 quilos. Nós não temos mais elevador de 2.000 quilos nas nossas oficinas, essa específica que eu estou falando. Mas para você trocar 10 elevadores, Nossa. depende de tempo, depende de verba, depende de uma série de coisas, de técnica para trocar vários finais de semana. Tal. E o cliente tem essa percepção? Absolutamente sim. Talvez ele não sabe tecnicamente o elevador a diferença. Mas ele sabe que tem diferença. Entendi. O cliente percebe. O cliente percebe na qualidade do café que você serve, na limpeza do seu banheiro, da recepção. Ele percebe sim. Ele não fala, mas ele percebe. Isso é notório, né? Ele quer um bom lugar, ele quer um ar-condicionado, ele quer um bom lugar para ele poder trabalhar, ligar o computador dele e esperar ali 1 ou 2 horas um serviço que a gente esteja fazendo no carro dele. E eu vi lá que você tem um time, eu falei com o Paulo e com a Ana Carolina, que eles têm uma aparência, ele deve ser jovem, né? São jovens, né? São jovens. São jovens, né? E ele que atende os clientes, né? Sim. E tecnicamente deve ter algum mecânico mais experiente que faz o diagnóstico. Sim. Aquela loja que você visitou, ela tem um gerente que é extremamente técnico. O Paulo hoje ele está mais na função, vamos dizer assim, na função não técnica, mas na organização das lojas. Ele é um cara que pratica muito isso, tem habilidade excepcional para tratar com as pessoas. A Ana é de atendimento, o Paulo não. O Paulo é ele é um coordenador geral, né? Ele dá todo o suporte e eles são jovens, são treinados, são formados o Paulo, no caso, duas faculdades, uma de graduação, uma de pós. Então, são pessoas que estão extremamente treinadas, têm repertório, têm conhecimento, fazem todo tipo de curso que aparece pela frente. São pessoas extremamente envolvidas no processo, sabem tudo do mercado, né? Eles acabaram recentemente de voltar agora de 3 dias internados junto com o pessoal da Continental numa convenção.
produtos novos, novas técnicas, os procedimentos que vão ser adotados pelas montadoras, vieram tudo com muita informação. Então, faço questão que eles vão a esses cursos. Não é em São Paulo, é longe, não tem problema. O investimento vale a pena. O investimento vale a pena. O cliente percebe isso, igual a Ana é uma moça, né? Super. E ela que passa preço, orçamento para os clientes. Ela passa, ela atende, ela tem uma formação extremamente boa, tanto na questão de aprendizado da nossa área, como fora, como também em administração e marketing, que está se formando agora. O TCC dela é agora. É super nova e já está na primeira faculdade. Os clientes percebem, porque é uma mulher atendendo ali, uma mulher conversando, né? E os clientes percebem uma qualidade do atendimento, um cuidado, que faz diferença, não está fazendo diferença na Miscar? Total. E digo mais, as nossas lojas hoje têm um índice de clientes do sexo feminino muito grande. Isso nos dá uma enorme satisfação, isso, porque as mulheres se sentem bem. Inclusive mudou. A mulher no passado tinha que ligar para o marido, para o namorado, para o noivo. Hoje ela decide. A mulher está totalmente independente, uma evolução enorme. E essas nossas lojas têm total capacidade de atendimento das mulheres e não inventar coisa e esse tipo de coisa, de prática. E parece que quando as mulheres... Parece, né? Porque, né, olhando... Quando ela vê também uma mulher na recepção ali, ela também sente mais à vontade, né? O tato contra a mulher, né? Então, e me falaram também que o principal ativo de uma oficina mecânica para atender mulher é um banheiro exemplar da mulher, né? E nós temos, nas nossas lojas, cada loja tem uma copeira. Ela é contratada, ela não é um freelance. Todos os dias ela tem a obrigação de, ela entra 1 hora antes do expediente para poder limpar os banheiros, para poder limpar a recepção. A primeira tarefa do dia delas, dentro da loja, é cuidar do ambiente onde o cliente vai ficar. Interessante. O segundo objetivo dela é cuidar de onde os clientes vão, onde os funcionários vão almoçar e tomar seus cafés, né? Então, essa preocupação vem de encontro a uma coisa que a gente pode até daqui a pouco conversar um pouco mais, que é a formação da galera, né? Isso é muito importante você ter bem definido, bem organizado dentro das lojas, né? Eu escutei uma frase do Jeff Bezos lá da Amazon, né? Que ele fala assim, cuida bem dos funcionários, e os funcionários cuidam bem do cliente. Justo. Né? Justo. Então, entrando nesse tema, na temática dos colaboradores, como que você encontra, porque é uma dor latente dos donos de oficina, encontrar com bons colaboradores, onde você encontra, recruta bons colaboradores e depois como você desenvolve eles? Porque um bom recrutamento é essencial, né? Se você não recrutar alguém que quer estudar, a pessoa não vai estudar. Exato. Você fala assim, vou contratar com a promessa que ele vai estudar. Não acontece. Nós falamos anteriormente aqui, bem rapidamente, eu acho que nem estava sendo gravado, mas tudo mudou. A condição técnica e principalmente os objetivos dos jovens. Basicamente esse. A maior dificuldade de qualquer oficina, você pode trazer aqui 100 oficinas, 101 vão falar que é mão de obra. Uhum. Ponto, arruma, equipamento, arruma, tem uma infinidade enorme de equipamentos, de marcas, você arruma, isso é fácil. O pintor, tudo se arruma para montar uma oficina. O problema é o recheio, né? Tudo mudou. E cabe a nós a mudar também. Mudar a posição ou a forma como você trata com a sua equipe. Com seus benefícios que você vai ofertar, com o salário que você vai propor. E, principalmente, na forma de que você vai recrutar essas pessoas. A gente tem a preocupação enorme de conhecer o caráter do funcionário. O resto a gente ensina. Né? Um jovem hoje, ele opta em não trabalhar de sábado, que é uma coisa que a gente pratica. O nosso ambiente é, entre aspas, um pouco mais sujo que o ambiente de um escritório. Ele dá outras condições diferentes de novo, né, comparando com uma empresa. Ele quer trabalhar em outros lugares. E pouca gente se entusiasma em ser mecânico hoje.
Então a gente tem que achar essas pessoas. A nossa recrutação, o nosso recrutamento, ele se dá basicamente nesse sentido: caráter e vontade de aprender a profissão. Tá. Né? Não ganhar dinheiro é uma consequência, óbvio, mas que ele queira ser mecânico. Então é isso que a gente tem que focar. Né? E você procura nesses centros tradicionais, Senai, nesses ambientes de estudo ou Sim, também? Sim, também. Também não. 100% assim. 100%? Exato. A gente procura nos centros do Senai, em programas de jovem aprendiz que estão cursando o Senai, porque a gente já sabe que ele tem vontade de ser mecânico. Interessante. Eu não vou sair procurando. Então ele tem vontade de ser mecânico? Mas eu ainda não sei nada. Ele vai aprender. Ele vai aprender conosco, com os nossos investimentos. A Miscar, basicamente, é formada por pessoas assim. Muito interessante. E depois para eles, então, você vai no Senai, você já encontra um jovem que gosta de estudar, que está estudando, Isso. e que está gostando da profissão, né? Porque lá já está sendo batizado, e daí você faz o acolhimento na empresa e termina e continua o desenvolvimento dela. Coloca ele na prática e continua o desenvolvimento, né? Exato. Com coisas além do que o Senai entrega. E a gente procura também tirar qual é a característica dele, né? Tá. Em termos de família, em termos de objetivos de vida. Sabe mecânica? Isso hoje, para a Miscar, ela não é o mais importante. Isso a gente soluciona. O que a gente não soluciona é caráter, é vontade, é honestidade, é vontade de trabalhar em equipe. Isso que é o mais importante de você. Mas demora, eu estou precisando de um mecânico para hoje. É isso mesmo. Você vai ter que demorar, você vai ter que investir se você quiser ter amanhã um bom profissional. Mas essas pessoas ficam quanto tempo com você lá, em média? Olha... O mais jovem, o mais velho? Então, eu tenho uma coisa interessante. A gente tem uma premiação de pessoas de 15 anos de empresa. E a gente tava fazendo o orçamento para a festa desse final de semana e tinha lá um monte de gente que a gente tem que comprar. Vai ficar na festa. A festa vai ficar cara. Então a gente dá um prêmio de 15 anos, que tá conosco, eles ganham um bom prêmio, né? E alguns, nesse ano tem, acho que 2 ou 3, eu não me lembro, tem 2 ou 3 que vão ganhar prêmio de 25 anos. Caramba! Então, sim, é uma série de coisas, né? Eu acho que o nosso voltar a pensar nisso é fundamental. As coisas mudaram, o cenário é outro. O cenário não é de 20, 15 anos atrás, o cenário é completamente diferente. As pessoas mudaram completamente. Falei aqui negócio de sábado, que é um problema para um negócio como o nosso. Você continua aberto de sábado? Porque tem muitas oficinas por conta desse problema já parou de trabalhar de sábado. Sim. Por quê? Exatamente, para se colocar dentro de um outro perfil, né? Continuamos sim, porém com metade da equipe. A gente tem... Basicamente recepção e entrega de carro. Exatamente. Não mais correção. A gente faz serviços menores, mas a gente não deixa de captar e nem de entregar carro, os veículos no sábado. Fazemos pequenos reparos, mesmo porque a estrutura de logística é muito falha no sábado. Você pode fazer um diagnóstico que vai precisar trocar um coxim específico. Só vai encontrar... Não encontra. Porque se não tiver na Mercado Car, não vai encontrar, né? Outros já desistiram de trabalhar. Concessionários, grandes distribuidores, grandes provedores desistiram de trabalhar de sábado. E de sábado, só fugindo um pouquinho, fazendo um parênteses, o consumidor de sábado também mudou? Porque antigamente sábado era o grande dia da oficina mecânica. Mudou. Hoje não é mais. Não é sábado. Hoje é só essa entrega. Para um negócio como o meu, não é sábado. Pro tipo de cliente que eu tenho, não é mais sábado. O sábado é caracterizado por pessoas que não tiveram tempo durante a semana, Sim. que têm as suas dificuldades de locomoção, etc., de familiar ou não. Sábado mudou bastante e a gente tem feito entregas, recepção de carros e pequenos serviços. Eu trabalho com 50% da equipe hoje. Legal. Todo sábado. Continuando no colaborador, que tipos de além disso, que tipo de incentivo? Você já falou já que você tem um bom refeitório, é um bom refeitório mesmo. Limpo, organizado, com geladeira, com micro-ondas, fresco, né? Fresco, porque lá na empresa lá, agora o refeitório nosso lá, a gente tem uma cozinha também, né? E lá começa a ficar quente lá. Então,
A gente precisa colocar o ar-condicionado no nosso refeitório. O nosso ele, ele tem uma vantagem, né? Os nossos têm boa ventilação e a gente adiciona ventiladores, né? Lá a gente vai colocar. Eu pedi para projetar colocar o ar-condicionado, só que o rapaz que foi colocar o ar-condicionado falou: não, tem que puxar um fio e tal. Eu falei: não, tem que chamar um engenheiro elétrico. Mas fala os benefícios que o funcionário fica, né? Primeiro que eu sei que você é um bom patrão. Né? Obrigado. Você tem uma. Porque isso faz diferença, né? Claro. As pessoas querem alguém que tratem ela com respeito, com zelo. Você sempre fala que a Miscara é nossa. Você nunca usa a Miscara é minha. Jamais. Então acho que esses pequenos tato faz a pessoa ficar. Quero continuar trabalhando com o Carlos Alberto. Ele me trata bem, ele tem respeito por mim. Então é um ativo que eu vi lá que eles têm respeito por você, né? Que não é. Então não pode ser um dono mais bruto. Né, tem que ser um dono respeitoso, que trata as pessoas por igual, e você tem. O refeitório, obrigado. Você me falou de pessoas que querem trabalhar, legal, mas você falou que tem assistência odontológica, assistência médica. Sim. Paga curso toda hora. O curso está à vontade. Ontem eu aprovei um curso no Senai para um funcionário que ele foi atrás, que ele trouxe para a gente e mostrou a necessidade. Eu não tenho nenhum problema disso. Da pessoa ir lá, falar, eu quero fazer isso. Já está aprovado de cara. É caro, é barato? Isso para mim, ele tem uma outro tipo de importância. Porque quando ele faz um curso, ele traz o conhecimento para dentro da loja. Para dentro da empresa, melhor dizendo. Os benefícios, primeiro é esse. A gente já fez ótimos, o pessoal já fez ótimos cursos, ótimas visitas, excelentes visitas, aliás, e esse é um tema muito importante de estar perto de grandes empresas, né? Onde as grandes empresas trazem tecnologia, onde as grandes empresas trazem o conhecimento mais atualizado, né? Então nós temos toda essa parte de treinamento, que é toda ela 100% pago pela empresa. Alguns fizeram faculdades. Você citou o caso da Ana. A Ana nós pagamos o curso de graduação dela integral, nós pagamos. Que legal. Então, a gente tem uma verba separada para esse tipo de coisa, né? Outros benefícios que muito importante, assistência médica, assistência odontológica, toda a estrutura de vale transporte, óbvio que é isso por lei, mas tem uma coisa importante, que é quando a gente fala de uma cesta básica, nós oferecemos 2 cestas básicas. A cesta básica de alimentação e uma de limpeza. São 2 cestas básicas ao mês. Todos os benefícios de lei, é óbvio. Entre outras coisas que não aparecem muito, mas são muito importantes, por incrível que pareça. Há muitos e muitos anos a gente fornece o desjejum. Ou seja, o funcionário tem direito ao café da manhã. A empresa tem uma organização na qual os que chegam às 7 ou chegam às 6h30 para trabalhar, nós já temos uma boa parte da equipe backstage, né, por trás de tudo que vai acontecer, já se preparando. Então, o café da manhã começa a ser fornecido por volta de 6h30, 7 horas, e a loja abre às 8. Então, todo mundo toma o seu café da manhã, que é pago integralmente pela empresa. Mas isso é barato. É barato, mas faz uma diferença enorme para a equipe. Poder trocar uma ideia, poder conversar, 10, 15 minutos de papo de manhã ali no refeitório é muito importante. Depois o pessoal vai. Então, existem coisas muito, muito, muito importantes que a gente entende que a gente não pode tirar isso, muito pelo contrário, a gente tem que beneficiar isso. Alguns funcionários usam o carro da empresa, depende do grau que ele está, carro da empresa com o combustível pago. Então, toda essa estrutura é para fornecer o melhor conforto e a melhor custo-benefício, vamos chamar assim, né, para alguns, né? Então, a gente tem toda essa estrutura. O resto é o trivial, né? Uniformes, etc. Toda essa estrutura que você está me falando leva um conforto, leva um compromisso do cliente com a empresa, né? E o funcionário, eu sei que desse jeito que você está me falando, os funcionários que querem uma longevidade fica. Porque Sim. Aqueles que querem um tirinho curto preferem comissão. Claro. Só comissão para mim, quero um tiro curto, vou levar para casa. Sim. Mas o que você está dando é um trabalho de base que de longo prazo para ele também, né? Exatamente. Então, aquele que quer uma segurança, tem valores familiares, ele prefere esse tipo de atitude, esse tipo de empresa que a Miscara é. Eu digo que nem tudo são flores, né? Mas a gente tem tido excelentes resultados com pessoas que ficam conosco. Nós estamos num processo hoje de renovação da empresa, né?
todas as mudanças. E veio uma leva de funcionários agora mais novos que é impressionante a vontade desses meninos novos. É impressionante. E aprende numa velocidade muito, muito rápida, uma velocidade muito boa para a gente. E é impressionante como a gente está sentindo uma modificação de técnica, realmente, técnica. Está muito mais voltado à informática, os carros procuram informações técnicas e tal. E eu ter todos os meses, o ano todo, alguém dentro do Senai, nos traz muita informação o tempo todo. Porque o Senai agora do Ipiranga tá lotado de carro elétrico, né? Exatamente. E de uma renovação também, né? Exatamente. Indo um pouquinho agora para a parte de grandes marcas, grandes parceiros, né? Então, falar sobre duas coisas. Eu vi lá que você sempre teve grandes parceiros, né? Sempre. Vargas, seguradora, né? Sempre. Continental. Eu vi lá que você tem parceria realmente, né? Tem logotipo, tem parceria formalizada com a Motu, com a Eliar, Continental, Bosch. Por que para você é importante estar associado a grandes marcas? Primeiro, a que eu acabei de falar, né? Todas elas fornecem treinamento de tudo do produto deles. Eles... mas é meta deles... Claro que é. E a gente tem que aprender sobre isso, né? Então, como é que você consegue? As grandes marcas têm uma estrutura, as autopeças, principalmente as autopeças, que a gente tem essas marcas que você citou, elas não são regionais. Elas não são de um estado. Elas não são de um país, elas são do mundo. Sim. Tudo que você ouve é que está sendo feito no mundo inteiro. E é a possibilidade de você se desenvolver diante de novas tecnologias. Tá. Eles têm técnicas de administração, têm técnicas de produção, têm técnicas de venda que eles nos fornecem o tempo todo. Esse ano nós fizemos vários cursos dentro dessas marcas que você citou aí. Mas você também tem que aproveitar, você tem que puxar. Exatamente. E o pessoal, tem curso, vamos lá. É sábado, vamos lá. O pessoal tem ido. O pessoal tem trazido novas informações. Você não pode ficar isolado. Não é só colocar na parede o logotipo deles. Não é só. Eles têm técnica de administração, de desenvolvimento, de uma seguradora, como a gente trabalhava, uma seguradora imensa. Eles têm técnicas de administração, eles conhecem o mercado. Você tem que estar próximo desse pessoal. E para o cliente final, ele percebe, a Continental claramente percebe que está estampada na sua fachada, Claro, né? claro. Mas essas outras marcas, o cliente também tem um tipo de percepção de qualidade, de... Perfeitamente, claro. Vamos falar do óleo, por exemplo. A Motu é conhecida. A Motu, ela não é a marca mais conhecida, mas para quem sabe, quem pesquisa, vai ver que é uma das melhores marcas, não do Brasil, uma das melhores marcas do mundo. Parece que quem conhece de moto, conhece Motu. Quem conhece de carro... Quem tem moto, e conhece. carro de performance, o cara conhece Motu, né? É esse o objetivo. Que é o seu público, que é uma parte do seu público, né? Só que é um produto de altíssima qualidade. Você não tem, uma vírgula para falar. Sim. Tanto no atendimento que eles nos fornecem. Hoje, eu diria que... e foi estranho. Esse é um bom exemplo. A gente trabalhava com uma outra marca e a gente voltou os nossos objetivos para as nossas compras e aplicação para a Motu. Um pouco mais caro, é verdade, mas de extremo sucesso. Impressionante. Como foi a mudança... E hoje, 95% das minhas vendas de óleo são Motu. Mais caro, inclusive. Sucesso que você diz assim, quando você oferta para o cliente não questiona, não discute, não... É isso? Exatamente. A taxa de aprovação... Muito maior. Não é, de novo, não é preço. É tudo que você oferece. É lógico, não tem mercado para todo mundo, né? Dentro daqueles clientes que querem um carro impecável, ele vai aceitar o Motu. Exato. E tem mais. Você citou do banheiro limpo, de um uniforme limpo, o pessoal bem organizado, a loja organizada. Sim. Não é só você colocar o produto à venda. Você tem que colocar todo um sistema, todo um processo em volta. Tem que casar, né? Tem que casar. Eu tenho o melhor... Aí você olha a oficina suja, bagunçada, desorganizada. Não, eu vi até a qualidade olhando o seu brand, né? A Miscar é preta, com logotipo branco, tem um olhar moderno,
né? Que é um olhar moderno que se conecta com esse perfil de cliente, né? Exato. Aquela loja que você visitou, especificamente aquela Uhum. loja, ela tem, e a gente divulga isso através de vídeos lá na nossa recepção, no nosso atendimento, que vai um pouco além das coisas que não são vistas. Então a gente tem que divulgar. Aquela loja, ela não paga conta de energia elétrica há 4 anos. Ela tem um sistema fotovoltaico excepcional. E a gente tem água de chuva para descargas, lavagem de oficina. Nós temos 18 mil litros de água proveniente Caramba. de chuva para uso na oficina. Nós temos todos os processos de reciclagem certificados, sejam eles baterias, sejam eles resíduos dos automóveis, óleo, tudo isso é tudo certificado. Então, isso faz uma enorme diferença e uma vantagem competitiva para a gente. Então, não é só o óleo Motul, veja, tem muita coisa em volta do óleo Motul que é perceptível, né? Um café de máquina, uma água ok, tudo isso vai fazendo uma composição muito harmoniosa para receber esse cliente. Enfim. Exato. E é todo um time que estuda, que fez graduação, que também ajuda você a olhar sobre isso, né? Sim. Porque com certeza você pode ter muita ideia, muita iniciativa, mas se você não tiver uma equipe Mas não tenha nenhuma dúvida. ajudando a entregar, Não, ou ajudando a pensar, não faz, né? não faz. E a gente procura lá ter uma evolução todos os dias de alguma coisa. Essa semana nós estamos mudando alguns equipamentos de lugar. Legal. Nós temos um planejamento de reforma para o ano que vem bem extenso, troca de alguns equipamentos já. Mas o equipamento está ruim? Não está ruim. A gente já sabe que tem coisa muito mais moderna, né? Então, e os carros estão modernos, e os carros estão andando. É o que a gente citou aqui um exemplo atrás aqui de um equipamento novo que a gente está cotando, indo Sim. atrás. Já estamos fechando com outros equipamentos que virão ano que vem. Então, não dá para parar. Mas se você quer um negócio de qualidade, forneça qualidade. O olhar de grandes marcas, junto com grandes marcas, você também você é o presidente da associação do Grupo União. Isso. Nossa Associação União. Uhum. É uma associação de oficina mecânica. Conta um pouquinho do que é a associação e por que vocês decidiram estar junto, né? Além de grandes marcas, né? Agora deixa eu também fazer um movimento no mercado também de associação, né? Sim. E não apenas um grupo no WhatsApp. Né? Não. Porque não é só um grupo do WhatsApp, é uma associação, né? É uma associação. Mas explica por quê. O que é o Grupo União, a Associação União e por que esse movimento? Bom, vamos começar assim. Como é que ela apareceu? Como é que ela apareceu no mercado? E por que eu sou presidente, né? Na saída da grande da grande empresa que a gente pertencia, da grande marca que a gente pertencia, e é grande mesmo, né, a seguradora, saíram nesse momento várias pessoas juntos, num período curto de tempo, no começo desse ano, começo de 2025, e informalmente, olha, vamos criar um grupo, né? Vamos começar a conversar, e aí... Vamos se ajudar. Vamos se ajudar. Nasceu a associação. E a gente falou, pô, tá dando certo esse troço. Vamos criar uma associação. Ela foi criada, ela é totalmente regularizada, ela tem CNPJ, ela tem tudo, tem uma estrutura para ela, foi montada, não é WhatsApp, não. E aí começou a se desenvolver. Basicamente, são pessoas que saíram dessa seguradora, né? E a gente começou a conhecer todo mundo, são vários estados, vários lugares, e é muito legal as pessoas. O grupo está muito bem formado. Nós demos uma travada na entrada de pessoas que querem entrar, porque a gente precisa se organizar um pouco mais. Sim. A gente está no início de um trabalho, e a nossa associação hoje deu uma travada, a gente fechou para os novos associados, e estamos organizando melhor. E por quê? Porque é uma coisa bem simples no mercado. Quando você vai comprar um elevador, ele tem um preço. Quando você vai comprar 30 elevadores, é outro preço. Quando você vai... Isso foi provado. A gente foi comprar alguns equipamentos.
o preço é outro preço, é outra condição de compra, é outra condição de treinamento. A gente consegue, as empresas olharam para a gente e tem grandes empresas, que não são essas que você citou, mas a ZF, que é uma das maiores empresas de autopeças do mundo, se interessou pelo projeto, e nós temos um projeto em 2 cidades rodando que são de extremo sucesso. E nós estamos falando de compra, nós não estamos falando de processo técnico, nós estamos falando de compra. Nós estamos falando de treinamento, de capacitação. Essa empresa tem nos fornecido treinamento, tem fornecido boas opções de compra num processo muito moderno, extremamente moderno, através de distribuidores. Então, nós temos todos os ganhos que você possa imaginar, e os ganhos são revertidos basicamente para a associação. No estatuto da associação está escrito em letras garrafais: nós não temos nenhum objetivo de ter ganhos financeiros. Todo e qualquer dinheiro que entra na associação, seja um benefício, seja um rebate, por exemplo, que é muito comum no mercado, volta para dentro da associação. A associação está se desenvolvendo basicamente por esse princípio de honestidade e de clareza de tudo que a gente faz. Então, vocês recebem rebate? Sim. E para o rebate vai para onde? Para o associado. Interessante. Então, é como se fosse uma grande rede. É um ganho de escala, né? É ganho de escala. Olha, tem treinamento, tem isso. E as pessoas começaram a se conhecer, a se visitar. Pessoas se movem de um estado para o outro para fazer curso. Então, nós temos um time hoje muito dedicado. Eu converso com o pessoal do Rio Grande do Sul, um grande amigo, e um outro grande amigo em Natal, né, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E o pessoal está se conectando de uma forma assim, através da associação, que ele leva as informações. E lendo melhores práticas de um e de outro, né? Sim, né? Isso que é o mais legal. É muito legal. O pessoal, a gente teve recentemente uns equipamentos que a gente foi vender, que a gente estava substituindo, houve uma mudança estrutural na minha empresa, e um dos associados comprou os equipamentos. Quer dizer, até nisso a gente está junto. Se beneficiando. Dentro de um olhar, né? É importante a gente não estar sozinho, né? Estar com grandes marcas, grandes parceiros e perto de outros donos de oficina, de outros concorrentes, mas não é concorrente porque não está no mesmo bairro, né? Muito pelo contrário, nós temos pessoas que estão dentro da mesma cidade e a gente se conversa, a gente passa o que está fazendo, o que não está fazendo, quem é o fornecedor da fachada. Pô, vamos falar com esse cara da fachada, quem sabe ele faz. E faz. Pô, mas quem é o fornecedor de software? É esse. E faz. No caso de vocês, eu sei que a associação tem vários já que estão usando o sistema de vocês. Sim. Então, é isso. Estamos aqui hoje para o quê? Para desenvolver negócios também, né? Sim. Qual é o que o César pode fazer na sua empresa para a gente? Então, tudo isso, a associação tem um poder enorme. Seja quem está em Brasília, Porto Alegre, não importa onde ele esteja, mas ele está colaborando de alguma forma. Muito bom. Não, e é muito legal tá em grupo, né? É muito bacana, né? Dá um prazer receber, é um prazer, né, dar, receber e estar junto e fazer parte de algo maior do que... Porque nosso dia a dia como dono também é muito isolado muitas vezes, né? Tudo bem que com um time muito competente dá um pouco de fôlego, né? A gente vê que não tá pensando sozinho, né? E o nível tá subindo rapidamente do pessoal da associação. Legal. Pessoal, mas como assim? Então, uma coisa que para mim é uma coisa corriqueira, uma coisa normal, o cara pergunta, mas como assim? Então me passa aí como é que é, posso fazer uma visita? Isso tem acontecido sistematicamente, né? Então, o desenvolvimento dessas pessoas, até naquilo que a gente falou, do centro automotivo, uma oficina, isso não é centro automotivo, isso é uma oficina. É uma oficina. Quer dizer, então, esses comportamentos e essa saída um pouco fora da caixinha para ver outras coisas tem acontecido com bastante frequência. Não, e é muito bom que o mercado como um todo se valoriza, se melhora, né? Nosso mercado, né? Da reparação, né? Sim. E esses parceiros, desculpe, esses parceiros maiores que você falou, e os grandes parceiros, têm colaborado e muito com o processo. Muito legal, muito legal. E porque é muito mais fácil para a gente olhar o Carlos Alberto da Miscar
do que você fez na prática, né? Ó, como reduz custo, né? Energia fotovoltaica, como valoriza cliente, assim, do que a gente pegar um olhar generalista do mercado e tentar adaptar, né? Já tem práticas no mercado consolidadas, né? Exato. Né? Às vezes você fala assim, precisa aumentar o preço. Às vezes você precisa diminuir o custo. Uhum. Né? Uma coisa recorrente, que é a energia elétrica, uma loja como essa, que é uma loja grande, ar-condicionado, equipamentos, etc., ela demanda muita energia elétrica. Então, quando você faz a conta anual, é uma coisa impressionante o que você pode conquistar com pequenas coisas que não tem a ver com o nosso negócio, mas tem a ver com a administração do negócio. Sim, sim. Né? Carlos Alberto, tem um produto aqui do nosso patrocinador, a PW. Ó, esse aqui é seu, eu vou te dar um kit, tá? Esse kit, esse aqui é de amostra, mas tem um kit já guardado pra você. Ótimo. Esse aqui, ó, desengraxante, pode ser usado tanto em ferramenta quanto em peça. Certo. Tá? Ou pode experimentar. Opa. Ó, pode passar na mão, pode passar no produto. E um cheirinho bom, hein? Tem um cheirinho bom, então o pessoal usa para limpar ferramenta, limpar peça, em vez de lavar a mão com aqueles produtos um pouco tóxicos. Esse daqui já é lencinho umedecido também. Esse daqui o pessoal usa limpar bancada, a mesa, tá? Muito bom. Cheirinho, mas aqui também tira odor. Tá? Então tem 3 fragrâncias, tá? São produtos da PW. O pessoal que quiser procurar atlasshop.com.br, né? Então tá aqui, ó, o QR Code já. Tem agora até olha lá que bonitinho lá. A gente colocou a testeira agora, pro pessoal achar mais fácil. Que bacana. Tá? Então, esse kit aqui, eu vou te dar um kit pra você levar, pra você testar, pra você usar, tá? O pessoal gosta bastante. Depois você me fala o que você achou do produto. Okay. Tá bom? Legal. Então, quem quiser, tem um QR Code aqui, dá uma acessada. Carlos Alberto, muito obrigado pelo papo de hoje. Foi um prazerzaço. Obrigado, cara. Obrigado a vocês pelo convite, a oportunidade de falar um pouco sobre a gente e principalmente pela associação. E a gente, o ano que vem, a gente já vai retomar e a gente vai contatar outros parceiros que já se inscreveram para entrar na associação, mas a gente fechou por uma questão de organização mesmo. É importante. A gente vai estar um pouco mais sedimentado, um pouco mais firme nos nossos propósitos e então o ano que vem a gente vem com uma outra pegada aí. Sucesso sempre para você. Obrigado. Manda um abraço para sua equipe que é muito bacana. Muito obrigado. Sucesso ainda mais pro Grupo União. Exato. Pessoal, deixar aqui na descrição o link da Miscar para vocês encontrar a Miscar nas redes sociais, tá? Segue lá para você dar uma olhada a foto, como que é a Miscar, super bacana. Se gostou desse papo, segue a gente, curte o vivo, compartilha com um amigo, tá? Pode seguir a gente aqui no YouTube ou no Spotify. Lembrando, toda segunda-feira, às 7 da noite, um papo novo com um dono de empresa real que resolve problemas reais, dia a dia reais de oficina mecânica. Então, a gente se encontra toda segunda-feira, às 7 da noite, no podcast da Oficina Inteligente. Até a próxima. Tchau, tchau.